O que você prefere? Fama ou consciência? Eu prefiro consciência. Por quê? Porque a consciência é a base de tudo, de todas as pedras. Da fama, que é um reflexo, uma expansão daquilo que está na essência. Então, a consciência, ela é instrumento do próprio ser, da própria atuação de qualquer ser humano em qualquer aspecto da vida. É o que traz a presença. A consciência é fundamental ter esta presentificação e esta percepção, essa busca dessa expansão da consciência para o ator. Por quê? Para saber como entrar e sair da personagem. Então, é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de fama, tão falada, tão invocada, evocada, adorada, distorcida, venerada, de muitos e muitos tempos. Poucos sabem, mas a fama é uma deusa. A fama foi considerada na antiguidade, na Grécia, na antiguidade da Grécia existiam templos à deusa fama. Pouco se fala disso, porque a fama, ela está em todos e em tudo. O que é a fama? O que é a fama? Absolutamente impalpável. Por isso que os veículos da fama são condutores. Então, a fama é um dos aspectos da comunicação. Porque quando você comunica algo, como começou, né? Então, alguém fala alguma coisa, fala, nossa, você é famoso, eu já ouvi falar muito de você. Ou você faz algo que se torna famoso. Atualmente, com a mídia, que é a mediadora entre a essência, a consciência e aquilo que vai para fora, que é expressado, então a fama tornou-se mais popular, conhecida como essa expansão. Por quê? Porque os veículos de comunicação tornaram-se populares. Então, com a chegada da câmera, do cinema, da TV, o fato de nós estarmos cada vez mais numa sociedade una, né, das não fronteiras. De repente eu estou falando para você está aí na Rússia me vendo? Eu fiz um filme russo agora há pouco. Filme russo não. Filme que era uma personagem russa no Brasil, mas que foi para um festival russo. Por exemplo, me lembrei agora disso. Mas então as pessoas falam de fama e tem essa questão do ser famoso. Mas para falar de fama, para um ator, é fundamental que se vá na essência. Então, por que existia essa veneração à deusa fama? Porque a fama é o que expande. Mas o que você quer expandir? Essa é a questão. Por isso a consciência vem antes. O que você quer expandir com a sua foto, com a sua imagem, com a sua palavra, com qualquer ato? Então é importante lembrar que desde criança todos nós já lidamos com isso na escola, por exemplo, quando você começa a se relacionar. Então a consciência da expressão, é lá que você vai buscar a matéria-prima para o seu conteúdo, porque é isso que faz a diferença de uma fama sem conteúdo para alguma fama, ou seja, a fama é impalpável, a expressão expansiva do conteúdo que você quer passar. Aí isto faz a diferença entre ser famoso e ter prestígio, que é o reconhecimento público de uma continuidade. Isso é para todos, em qualquer profissão, em qualquer área. É importante lembrar e conhecer, mas ao lembrar e conhecer, eu falo lembrar porque é um conhecimento ancestral que mesmo que você não saiba, quando eu falo nesse momento, assim como quando eu tive acesso a esse conhecimento, de alguma forma eu lembrei de onde vem esse lidar com o interno e o externo, e isso é essencial para qualquer pessoa que vai lidar com a expressão. Se você é um comunicador, por exemplo, mas para o ator é absolutamente essencial, porque a gente estamos falando de comunicação. Então, quando
no matriarcado, há muitas eras atrás, mitologicamente, universo mitológico grego, porque tem a mitologia egípcia, tem a mitologia oriental, tem a mitologia indiana, a mitologia grega, Hécate, a grande mãe, representação da mãe terra, representação também dos aspectos internos da terra, chamados de submundo, a raiz de todo o ser, a raiz e os frutos, a raiz da terra, o que está embaixo da terra e o que está à luz na face da terra, os frutos, o que aparece, as flores, os frutos. Então, neste princípio, Hécate era considerada a deusa universal, grande mãe, que integrava e representava em si todos esses aspectos. Com a passagem do matriarcado para o patriarcado, houve uma divisão mítica do templo de Hécate, considerada também deusa dos infernos. Deusa dos infernos, ou seja, unindo tudo. Por que deusa dos infernos? Por causa da raiz, só por isso. Porque deusa que pega na raiz e traz para a vida. Mitologia. Esta passagem mitológica do matriarcado para o patriarcado, neste período houve uma divisão do templo de Hécate. A parte interna da raiz, da essência e também interna dentro do ser ficou com Dioniso, o deus do teatro. Pega essas máscaras aqui para mim. Tempo, gente? Eu ia mostrar essa. Não foi pensado, hein? Foi improvisado, porque elas estavam aqui. Eu ia mostrar essa. Mas agora eu vou mostrar esta. Ó. Esta máscara. Vou ter que contar, né? Vai ficar grande o vídeo, mas vou ter que contar. Esta máscara é uma máscara que eu trouxe do templo de Ísis, no Egito. Esta e esta. Nossa, isso é uma... É de pedra. Pedra mesmo. É de pedra original. Tudo que é precioso tem que lidar com muito amor, com muito cuidado. É de pedra original do templo de Ísis no Egito. Eu fui ao templo de Ísis no Egito em 2011. Me apresentei lá e fiz o monólogo que está no livro Caminho das Pedras, Máscaras de Penas Penadas. Nesse monólogo da Ana Vitória Vieira Monteiro tinha uma cena em que a atriz, que a personagem era a atriz que eu fazia, falava da deusa Ísis. Ísis, a origem de todas as deusas, deusa una, depois que se subdividiu em outras culturas. Então, na essência, no princípio do princípio do princípio, dentro do templo de Ísis, onde nasceu o teatro. Não como teatro, não como representação, mas como possibilidade de transcendência a partir do ser, integrando a arte e representando. No Egito, através dos deuses com as suas máscaras de seres de outros planos, de animais, como vocês já devem ter visto, com aspectos do ser representados internamente apenas para os iniciados do templo. Não saía para fora do templo, então não era considerado teatro, eram ritos de expansão, de conexão com outras consciências, com outros seres, e onde se usava a arte já da representação para a comunicação e para presentificação, o que é a essência do teatro, mas era interno. Depois, esta arte migrou
expandiu também para a Grécia, também para o Oriente e a partir desses dois lugares para o mundo em todo, como chegou até nós hoje. Passou-se a representar também, muito tempo depois, para os não iniciados. Muito tempo ainda depois, cobrando ingresso. Aí nasceu o teatro como a gente conhece hoje. No Egito, onde eu me apresentei, no templo de Ísis, onde eu me apresentei, estavam essas duas máscaras. Eu falei, eu quero essas máscaras. Não pode, como assim a máscara do templo de Ísis? Eu quero essas máscaras são minhas, eu vou levar essas máscaras. Horas de negociação depois, eu trouxe as máscaras, consegui trazer essas máscaras, isso aqui é muito precioso, não estava nem combinado, né? Não estava combinado que ia falar isso hoje, é verdade, não estava combinado. Não estava, né? Aí, eu trouxe no colo, assim como estou aqui agora. Trouxe no colo do Egito. Trouxe no colo do Egito. Elas são muito sensíveis, olha. Então, Hécate é Ísis, foi essa energia, né? Quando migrou para a Grécia, passando pelos mistérios de Eleusis. Depois a gente fala mais sobre isso. Aí, esta energia se subdividiu em vários nomes. Era uma só, é uma só. Se dividiu em vários nomes. Um dos nomes, Hécate. Então, no templo de Hécate inteira, ó, ela tem o verso, ela é inteira, ela é maciça. Com a passagem posterior do matriarcado para o patriarcado, onde começou-se a deusa Una também começou a se subdividir em várias deusas, com a consciência de Zeus, dos outros deuses que passaram a ser conscientes desta forma mitológica para a humanidade, para falar assim, agora nesse momento, houve uma divisão mítica, onde o templo de Hécate se subdividiu na parte interna. Dionísio. Dionísio está aqui? Não, Dionísio está aqui. Dionísio está aqui. Está aí no seu coração. Está no que a gente não vê, nesses aspectos internos, que são a matriz, a raiz de toda a expressão. Então, a parte interna do templo ficou com Dionísio. Por isso que se diz, Dionísio é o deus da arte, é o deus da interpretação, é o deus do ator, da atuação, é o deus do teatro, da parte interna, da atuação, do que acontece no seu coração, que é a essência da interpretação. Por isso ele é o deus, porque é isto que faz uma interpretação. Falando do aspecto teatral, tem outros aspectos, né? O aspecto da natureza, o aspecto do trânsito sagrado, mas falando do aspecto teatral. Então ele é aquele caldeirão que está no seu sangue, que é a sua vida. Por isso que o caminho das pedras, ele fala exatamente essas primeira parte do caminho, e é sempre onde a gente vai, é sempre aquele lugar que falou, você tem que ir lá na essência. Não adianta fazer uma personagem, já fiz ontem, já foi, só tem agora, você tem que ir na essência. Ela é de coração. É isso que faz uma diferença de uma atuação, de apenas uma coisa ali que você está fingindo, né? É uma vivência. E é isso que faz a força. Quando você vê, você fala, nossa, isso aqui me tocou. Pensa numa atuação que te tocou. É porque tem uma coisa dentro, né? E o ator, a atriz, tem que trazer isso dentro. Senão, não é. Então, a parte de dentro ficou com Dionísio, que representa também os ensaios, representa a sua essência, a sua verdade. A parte de fora ficou com Apolo. Essa parte que ficou com Apolo é a parte que aparece, é a expressão, é a máscara, essa máscara ficou com Apolo. Então, é onde entra a mídia, a parte de fora do templo. Então, a arquitetura mesmo do templo. O que acontece lá dentro é de Dionísio. O que acontece fora é de Apolo. Então, é a forma. Então, a parte de dentro, o sangue, a emoção, aqui o que acontece no coração é dionisíaco. Isso aqui que vocês veem, né? Olha aqui, ó. Botei aqui,
aqui, tem um batonzinho aqui para estar aqui com vocês, tem uma luz aqui, ó, um cenário, tudo isso é Apolo, que é o deus, então, da arte. A arte, o que aparece, mas a interação da arte, do artista, é Dionísio. Porque sem Dionísio, Apolo é vazio. E sem Apolo, Dionísio é oculto. A arte é a união dos dois. E o que faz esta união dos dois expandir é a fama. Por isso ela era considerada uma deusa. Ela é o veículo de expansão. Então, a fama tem que ser muito respeitada. Mas não a fama em si, porque a fama em si não existe. A fama é a representação desta comunicação na realidade. Então, de fato, se você quer ser famoso ou famosa, lembre-se, quem realmente é famosa é a fama. A fama é famosa. Nós aqui somos só agentes neste momento. Você está me vendo e eu estou vendo aqui outras pessoas. Tem o Gustavo, a Fernanda aqui, daqui a pouco tem outra pessoa. Lembra, fama não é só aquela fama que está lá, é tudo. Não adianta você prestar atenção, quando eu for famoso, quando eu for famosa, então aí vai ser isso. Não, você já é. Porque alguém já está te vendo, você já é responsável pela sua expressão. Imagina, agora então, Instagram, você colocou qualquer coisa ali. Por isso esse fenômeno, né? Todo mundo pega o celular e tudo. Mas só que, de repente, você vê uma coisa vazia. Você vê uma coisa vazia, que não leva a nada, não diz nada, não tem conteúdo. E não tem conteúdo é como uma coisa que faz... Você mesmo se cansa, porque não tem conteúdo. Então, aqui a gente está falando exatamente disso, dessa união. Então, ser famoso significa ser agente desta comunicação, com consciência. É disso que o Caminho das Pedras fala. Atuar com essa consciência significa ser portador dessa tocha, que leva a luz, porque a fama expande. Então, saiba o que você quer divulgar. E aí é um exercício que é ter consciência realmente, que é muito importante para todos nós, e aí para todos os atores, os atuadores, e também para você em qualquer profissão, que é ter consciência de como é que é a foto que você quer postar, qual é a mensagem que você quer passar, e o que você quer escrever, a entrevista que você vai dar. Você tem que pensar, tem que ter uma consciência do que a sua persona está dizendo, do que a sua persona, personagem, o que a sua persona pública está refletindo. Mas ela tem que estar linkada com a sua essência. Essa é a questão. Ela tem que estar linkada com a sua essência. Por isso que a gente trabalha a essência. E é disso que fala o Caminho das Pedras, de trabalhar a essência junto com a expressão. E isso é tudo, né? Quando você vê uma pessoa que fala, nossa, essa pessoa tem uma coisa interessante, é porque ela tem a essência junto com a expressão. Isso é o que se chama de carisma. Isso é ou não é, não se ensina exatamente. Eu estou dando aqui caminhos, né? Mas tem que se trabalhar, Então, como exercício, eu convido você a refletir primeiro sobre qual é a sua essência, o que você tem de mais valoroso realmente. Não é para o outro não, é para você primeiro. O que você gostaria que ficasse de você para o mundo? O que você gostaria que as pessoas vissem em você? Qual é realmente a sua beleza? Não a externa, a que você quer expandir, a que você realmente quer ficar, quer imprimir, quer ficar famosa. Famosa, estou falando famosa, porque a fama é feminina, mas é famoso. O quê? É o seu amor, é a sua beleza, é a sua arte, é o seu talento? Então trabalhe ele, porque a fama pela fama, ela não existe.